Boa tarde, pessoal. Bom, estou vendo nas notícias do Brasil, nas notícias da Argentina, em podcast, o tema Brasil-Argentina, tá? Algumas pessoas me consultaram, disseram que divulgaram dados pessoais, não podem fazer isso, tá? Mas vamos ao tema que nos importa realmente. Do meu ponto de vista, não jurídico, mas do ponto de vista pessoal. Gente, eu vi, tá? Foram publicados prints dizendo as Malvinas são inglesas, vídeos pisando na bandeira da Argentina, na camiseta da Argentina, provocações, tá? Podemos entender todos que existe uma rivalidade no futebol. Existe. Brasileiro não vai torcer para a Argentina, um argentino não vai torcer para um brasileiro. Isso é uma coisa. Agora, tocar temas sensíveis. Gente, Malvinas foi uma guerra. Uma guerra injusta, muito injusta, onde muitos argentinos jovens que não sabiam pegar um fuzil foram enviados a morrer de frio, enquanto os britânicos, eles vinham com as jaquetas super equipadas, que aqueciam, que os pobres argentinos de 18 anos estavam morrendo de frio. Então, assim, o meu avô político, né, o sogro da minha mãe, que já faleceu, ele é ex-combatente de Malvinas, veterano de guerra. Ele tomava muitos medicamentos pelo trauma da guerra. Ele não conseguia dormir. Eu soube de gente que voltou da guerra e se suicidou pós a guerra, que lutou em Malvinas. Então, assim, tudo tem um limite. Tá, tudo tem um limite. Então, ficar provocando um argentino falando de uma guerra que dói até hoje, não é desculpa. Isso excede a rivalidade do futebol, tá, gente? Pisar na camiseta argentina, não. Vocês vêm aqui e, ou seja, eu vejo os dois lados, porque não conseguem, por questões econômicas, compreensível 100%, né? Porque o vestibular muitas vezes é muito injusto, né? Não todo mundo tem o mesmo direito, a mesma possibilidade, a mesma oportunidade de pagar cursinho caríssimo e vem aqui fazer medicina. Alguns em universidades particulares, outras em La Plata, na UBA, em Rosário, em vários lugares. É este país que está dando essa educação que vocês não têm no país de vocês. Então, um pouco de respeito e gratitude é bom, gente. É bom, tá? Ah, mas eu pago, como eu vi algumas publicações, minha família vem, eu pago apartamento, eu pago aluguel, eu pago comida, eu pago não sei o que, pago impostos. Ok, tá tudo bem. Mas isso não tem nada a ver com a falta de respeito. Não tem nada a ver. Tampouco eu justifico que o argentino ameace um brasileiro de morte, ou que venha uma foto de uma arma. Tampouco justifico isso. Tá, gente? Mas eu não tô nem aí pra esse lado. Eu tô falando de nós, brasileiros aqui, na Argentina. Porque esse país, tá? É o meu segundo país. Eu tenho uma filha argentina. Bom, ela tem a dupla nacionalidade. Tenho um esposo argentina. Não estou defendendo a Argentina. Estou dizendo que as atitudes que eu vi, não são condizentes, tá? Com rivalidade de futebol e com gente que mora aqui, neste país. Quando uma pessoa vai para um país, ela tem que se adequar às regras desse país. Tu vai para os Estados Unidos queimar a bandeira dos Estados Unidos? Não vai. Entendeu? Vocês achariam bom que um argentino fosse lá e pisasse na camiseta do Brasil, ou fosse lá ter tudo grátis? Não é o caso do Brasil, né? Porque não tem esses acessos do Brasil, por isso que a gente vem pra cá. Bom, eu fiz tudo privado, mas particular. Mas assim, vocês achariam bom isso? Ou que o Brasil tivesse vivido uma guerra que não faz tanto tempo, gente. Não faz tanto tempo. 1982. E fosse os argentinos lá falar sobre essa guerra com total falta de respeito. Fiquem bravos comigo, perco o cliente, mas assim, o meu posicionamento é esse. Vocês estão aqui, vocês têm que respeitar o país onde vocês moram. Pago imposto, pago tudo, tá tudo bem, não é o mínimo, vocês moram aqui.
Se o argentino vai pro Brasil, também vai pagar imposto lá. Também vai alugar apartamento lá. Tá? Então não misturem coisas que não tem nada a ver. Tá? Que o argentino, alguns argentinos tenham ameaçado de morte, não justifica. Isso é crime. Tá? Então, vai lá, faça a denúncia correspondente. Tá tudo bem. Mas o que eu vi realmente, né? Talvez eu esteja vendo um lado só da história, mas o que eu vi me impressionou, gente. Me impressionou. Falar de Malvinas, com a leviandade que foi falada, pisotear a camiseta da Argentina e morando aqui. Gente, sério. Vamos chamar a nossa consciência, fazer uma meia-culpa e dizer, não, para aí, não foi legal. Tem rivalidade? Tem, mas isso não foi legal. Entendeu? Porque não foi. Então, assim, eu peço pra vocês não terem esse tipo de atitude aqui, estando aqui. Porque isso não vai melhorar a situação, isso vai piorar a situação. Tá? Já existe todo o projeto de lei e tudo. Então, assim, que não favorecem nem um pouco, que não favorecem nem um pouco aos estrangeiros. Então vamos piorar essa situação. Tá bom, gente? Eu não discuto, eu não venho aqui dizer, eu torço pro Brasil, torço pra Argentina, a Argentina perdeu bem feito. Não falo isso. Não falo isso porque esse país me deu e me deu muito. Tá? E também pago meus impostos e pago meu tributo, tenho propriedades aqui, tudo, gente. Tá? Mas nem isso não me dá o direito de falar temas que não podem ser falados, ou que não devem ser falados dessa maneira. Tá bom? Bom, fica o meu posicionamento, pensem o que vocês quiserem, mas eu, depois de ler e de ver tudo que eu vi, eu tinha que vir aqui dizer alguma coisa, tá bom? Obrigado, uma boa tarde para vocês.